Fala galera, estamos começando mais um podcast Sem Paredes e hoje estou aqui com Camila Moraes, ela que já trabalhou no cartório de registro de imóveis aqui de Ilhéus e hoje atualmente é a coordenadora de vendas responsável pela M Cruz Construtora. Camila, queria primeiro agradecer aceitar o convite aqui junto a esse podcast e quero iniciar fazendo uma pergunta direta a você: quem é Camila? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, esse convite. Foi uma grata surpresa que eu recebi com muita honra. E que pergunta profunda, Boni. Você já quis começar já com uma pergunta bem profunda. Quem é Camila? Bom, Camila é uma mulher cheia de muitos sonhos, que carrega uma criança interior, que sempre sonhou alto, sempre sonhou grande, sempre teve muita vontade de dar certo, de crescer, de se destacar, de ter aquele lugar ao sol. E é assim que eu toco a minha vida, na verdade. E como que começou esse gosto, né, por ramo imobiliário? Conte um pouco como é que foi a sua vida, o seu dia a dia, né, até chegar aonde você chegou. Quanto tempo você já está no ramo? Como é que isso aconteceu? Então, na verdade, é até uma história bem interessante como os imóveis, na verdade, surgiram na minha vida. Eu sou formada em Direito, né? Eu me formei bem novinha. Antes de finalizar a faculdade de Direito, eu cheguei a estagiar no cartório de registro de imóveis, enquanto ainda era do poder público, né? Então, eu comecei a estagiar dentro do fórum mesmo, no cartório. É engraçada essa história, porque, na verdade, eu era prometida para a vara civil. O meu sonho de infância era a magistratura. Então, desde criança, desde os meus 8 anos, que eu me lembro, assim, eu falava que eu queria ser juíza, que eu queria ser juíza. Então, eu entrei na faculdade com aquilo na cabeça e conforme o tempo foi passando, né, eu já tinha começado, na verdade, a estudar para concurso, porque eu visava ali um outro concurso meio, né, antes de fato ter ali aquela estabilidade para poder conseguir, de fato, focar no concurso para magistratura. E enquanto eu aguardava a minha vaga lá na vara civil para poder eu ficar na assessoria, eu fui convidada a participar do período de transição, né? Na verdade, já iria acontecer já a privatização dos cartórios e me chamaram para poder passar 3 meses, 2, 3 meses. Disseram, Camila, vai ser rápido. Eu fiquei, não, pelo amor de Deus. Eu tô com prazo de contrato para terminar, eu não vou conseguir renovar isso, eu já tô no final da faculdade. Eu preciso estagiar no lugar onde eu quero, de fato, ter o contato, né? Do que eu quero, de fato, fazer na minha vida. E eles disseram, não, vai ser rápido, é só mesmo um período de transição, a concursada já vai chegar, já vai assumir o cartório, vai tirar o cartório daqui de dentro do fórum. Não se preocupe, vai ser rápido. E aí vai Camila estagiar no cartório. Antes, cartório para mim era uma coisa só, um lugar só que você resolve tudo, todas as demandas. E eu, em pleno 7º semestre já da faculdade de Direito, me deparo com aquele mundo de informações que eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Que eu não sei nada disso daqui ainda. Eu já estou no final da faculdade, isso daqui não é nem matéria optativa pra gente. Registros públicos, direitos reais, assim, sabe? Tudo muito superficial, sabe? E aí, a verdade é o seguinte, eu sempre fui movida a desafio. E o que eu não sei, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu sempre buscava estudar. Né? É a forma como eu me sinto segura para poder fazer as coisas. Então, eu comecei a estudar aquilo ali. Até mesmo se fosse para passar 1, 2, 3 meses, mas eu também não ia me contentar de estar fazendo... Tinha que saber o conteúdo, na qualquer verdade. Coisa, E aí eu falei, não, vou estudar isso daqui. É mais uma coisa que eu aprendo. Na verdade, eu escutei isso daí a minha vida inteira do meu pai e da minha mãe. Conhecimento a mais nunca é demais. Verdade. E eu falei, se eu tiver que passar aqui 2 meses, pelo menos eu já aprendo mais alguma coisa. E aí, a concursada chegou, eu era a única pessoa que estava dentro do cartório, além do servidor, então ela me convidou que eu continuasse o estágio, eu já estava me apaixonando pela área, que eu falei, gente, mas isso aqui é fenomenal, vou continuar estudando isso daqui, e comecei a enxergar outros horizontes. Quando eu comecei a pesquisar sobre o mundo de cartório, inclusive sobre o concurso, a forma de ganho também, inclusive, porque
quem mira na magistratura não está pensando apenas na estabilidade, né? Com certeza. Então, quando eu vi que era um caminho até parecido, digamos assim, com relação a concurso, porque quem pensa que concurso de cartório é fácil, tá muito enganado. É porque não parou ainda para estudar, para analisar. É porque é muito ainda complexo, na verdade, até, e muito difícil de uma vaga. É bem disputado. Demais, demais. E não é só você ser aprovado, né? Você tem que ser aprovado, você tem que estar numa boa classificação, porque a ordem de classificação vai ser a ordem de escolha do cartório que você vai pegar. Então, necessariamente, se você, por mais que você tenha sido aprovado, mas você tenha ficado lá pro final da lista... Você vai para uma cidade muito pequena. Ou, na verdade, você não vai escolher, porque aquele cartório não vai compensar, né? Você ficar só recebendo ali o fundo de arrecadação do Estado. Então, às vezes, não compensa. Então, quando eu vi aquele universo ali diferente, eu falei, não, cara, eu vou me jogar pra isso aqui. E aí eu comecei a estudar, comecei a me capacitar, comecei, inclusive, a minha primeira pós-graduação já, estava bem no finalzinho da faculdade. Rapidamente já fui já efetivada. Aí comecei a assinar lá como escrevente. E assim mesmo que eu estava para formar, aí ela a titular, né, me nomeou como oficial substituta. E aí eu fiquei como oficial substituta no cartório até o momento em que eu engravidei. A chegada do meu filho na minha vida foi literalmente uma virada de chave, né? Aquele capítulo na minha vida, na verdade, já tinha terminado, mas eu ainda não tinha conseguido dar tchau. A verdade foi essa. Eu ainda me sentia frustrada, eu gostava do trabalho que eu fazia, eu gostava de poder estar ali no atendimento ao público, ajudando as pessoas e cada vez mais, né, ali me capacitando no meu ofício, mas eu me sentia frustrada, porque eu sentia, rapaz, tem outras capacidades minhas que eu não tô conseguindo... Ainda fazer, na verdade. Não tô. E eu nunca senti essa chamada, assim, pela advocacia, sabe? Nunca senti. Mesmo querendo ser magistrado na época. Sim. Eu imaginava que, assim, que o meu período de exercício, né, eu conseguiria de outra forma não ser advogar, porque, na verdade, a advocacia nunca, de fato, me ardeu, sabe? Eu sempre mirei mesmo no serviço público. Mas pelo que você está falando, na verdade, quanto tempo você ficou nessa área? Na verdade, só no cartório de registro? Só no cartório de registro foram 4 anos e pouco, quase 5 anos. E assim, esse período, falando mais um pouco de você, quem busca algo nesse estilo de mais uma segurança, é uma mudança muito drástica. Você ir para o ramo de autônomo, né, que é o ramo do corretor de imóveis, sair. Como é que foi essa migração? O que te levou, de fato, a você deixar de estudar para um concurso para entrar no ramo, de fato, no ramo imobiliário? Então, foi justamente a chegada do meu filho, né? O fato de eu ter filho naquele momento da minha vida fez com que eu repensasse realmente quais eram as minhas prioridades. Eu tinha um bebê pequeno, eu não tinha uma rede de apoio presente, então não tinha condição de eu imaginar eu estar voltando a trabalhar num local fixo com um horário pré-determinado. Então, para mim, era muito melhor eu pensar de trabalhar de forma autônoma, né? E me estabilizar de uma outra forma. Então, basicamente, o motivo foi esse. Logo depois, quando eu saí do cartório, meu filho estava pequeno ainda, eu comecei a trabalhar com regularização de imóveis, né? Eu comecei a fazer uma movimentação, aproveitando justamente das informações e da capacidade técnica que eu construí ao longo desses anos, para literalmente iniciar esses processos aí, mesmo no extrajudicial, né? E foi isso daí que me levou até a corretagem. Porque, mediante esses processos de regularização, eu comecei a me deparar com a necessidade de avaliações de imóveis. Então, quando eu fui fazer o curso, né, de formação, o curso TTI, foi, na verdade, buscando ter o certificado e habilitação para avaliador, para perito avaliador. Então, na verdade, a corretagem de início não foi o... Não era o foco, Não era o foco, né? não. Iniciou primeiro, né, você fez o papel inverso. Você iniciou a parte mais burocrática, né, do processo, que pouca gente faz. A gente está no mercado que todo mundo ele já entra já na ideia de corretor de imóveis voltado para uma venda ou uma locação. E você já fez já o papel inverso, que de fato é extremamente importante, inclusive até para onde você está hoje. Né? Que na questão da coordenação junto a uma construtora que também é necessário e tem demandas de incorporações, tem diversas demandas que é de extrema importância do seu conteúdo
que você aprendeu lá atrás. Técnico jurídico, sim. E como é que esse acontecimento, isso teve em quanto tempo, mais ou menos? Qual foi a data que você falou assim, não, hoje eu vou ser, de fato, corretora? Então, tem bem pouco tempo, na verdade. Quando eu fiz a inscrição mesmo no conselho, foi, se eu não me engano, foi em junho. Ou seja, completou 2 anos agora, foi em junho de 2023. Eu fiz a inscrição no conselho e eu, num momento assim da minha vida onde eu realmente estava sentindo a necessidade de reconstruir a minha vida, eu falei, não, agora é o momento. Então, eu vou fazer essa transição de carreira. Eu não vou advogar, eu não quero advogar. Por mais que eu faça dinheiro, eu não vou me sentir feliz. Que não era uma questão de eu não sei fazer isso. Eu sabia fazer. Mas eu também sabia, e era uma outra certeza que eu tinha dentro de mim, que por mais que eu trabalhasse nisso, eu não me sentiria feliz e realizada. Então não adiantaria de nada. E quem tem essa linha também, como você tem, você veio da área de direito, é totalmente diferente da questão da área de vendas. Sim. Tá? E como é que foi essa história sua de vendas? Quando começou também? Desde pequena. Desde Conta criança. um pouco pra gente como é que começou o primeiro início da sua vida, o contato com vendas, de onde veio, o que você, assim, você se vê sempre, né, o papel de vendas, como é que é isso dentro da sua vida? Eu costumo dizer que tá na veia. Eu venho de família realmente, família de empreendedor, família de gente que sempre batalhou também para poder chegar onde chega, de ter o que tem, de ser o que é. E eu venho de uma família, na verdade, muito jovem, meus pais são bem jovens. Sou uma de 3 filhos e a gente, na verdade, cresceu no meio desse universo de venda o tempo inteiro. Eu saía pequena com minha mãe carregando sacola para poder vender coisa na casa dos outros. Meu pai e minha mãe sempre ali envolvido também em algum empreendimento assim. E a gente sempre envolvido no meio disso. Desde criança pequena me vejo vendendo alguma coisa. Mas já teve alguém na sua família que já trabalhou no ramo de corretor de imóveis ou você foi a primeira? Não, eu tô sendo a precursora. Eu tô sendo a precursora e agora eu já tô puxando um bonde atrás. Não, mas isso é bom, isso é importante. E em relação a esse período que você, lógico, você pegou essa mudança cartorial, então você viu muita coisa acontecendo e muitas mudanças. Assim também como o mercado imobiliário. Né? Você pôde verificar que de lá para cá, a Zona Sul é uma região onde vem crescendo bastante. Né? E como é que você vê hoje esse mercado imobiliário? Qual é a sua visão, né, para os próximos 5 anos e do que você já vivenciou, né, do período nesse intermédio durante esse período do cartório, na transição, e o que você acha para depois? Sim. Muito se fala hoje da expansão que a gente está tendo no mercado de Ilhéus, né? É óbvio que quando eu estava, né, dentro do cartório, eu já via essa crescente acontecendo na prática, né? Mediante os processos que chegavam, todos os procedimentos que eram envolvidos lá, que eu estava diretamente no meio daquilo ali, mas, de fato, de uns 4 anos para cá, pode-se dizer, né, que tem sido cada vez mais constante esse crescimento e eu vejo que realmente Ilhéus ainda tem aí uma boa estrada de crescimento. Bom, a gente sabe que o mercado, né, a gente se fala de boom desde 2000, quando na época ainda iniciou os primeiros empreendimentos na cidade, a ser verticalizado, que começou na Avenida Soares Lopes. Depois, durante esse percurso, chegamos para o Pontal e hoje é Zona Sul. Antigamente a gente tinha o Solaris apenas como uma única unidade no meio de nada. E hoje o Solaris ela é uma unidade no meio de vários outros. O que você vê o mercado daqui a uns 5 anos e aproveitando esse histórico que você teve, você acompanhou toda essa evolução, o que você me diz, né, do que aconteceu e a sua projeção futura, não somente do empreendimento, né, dos empreendimentos em si, mas também do valor, que é a principal informação que os clientes que estão escutando a gente aqui querem ouvir de você. Bom, eu acho que tá faltando produto ainda. Que a quantidade de gente que quer comprar, né? Não apenas o residente de Ilhéus, mas a gente está tendo um olhar especial voltado para Ilhéus, principalmente do público investidor de fora. Pessoas que enxergam também em Ilhéus a qualidade de vida, que eles estimam como objetivo de fato, muita gente para plano de aposentadoria, muita gente de fato assim de dar
aquela virada de chave na vida, de se mudar mesmo para cá, reconstruir aqui perto da praia. Muito se fala de que morar perto da praia você ganha muito mais de qualidade de vida, a sua respiração é melhor, enfim, muito se fala hoje de todos esses benefícios. Então, assim, hoje a questão do preço do metro quadrado, ele está diretamente ligado à quantidade de produto e à quantidade de procura que a gente tem. Né? Hoje, na verdade, o mercado ele ainda tem a quantidade de oferta é muito menor do que a demanda que de fato existe, né? Demais. Tanto de lançamento quanto de imóvel pronto já, né? Isso daí já está resplandecendo também na questão dos aluguéis, né? Muita gente também que não está tendo ainda a condição de adquirir um imóvel próprio, fica refém ali do aluguel, né, da locação, e é muita demanda para pouco produto. Né? A rotatividade que a gente tem é altíssima, mas os valores estão cada vez maiores, mas sempre tem gente procurando. Eu lembro bastante, antigamente a gente se falava no metro quadrado algo em torno de 5, 6 mil, e era um preço que na época era muito caro. Depois o metro quadrado foi para 7, para 8. Hoje a gente já se fala em um metro quadrado aqui em lançamento em torno até de 12 mil reais o metro quadrado. Né? E já é uma realidade. Já. Então o cliente que comprou normalmente lá atrás, ele comprou a 6, 7, 8, ele teve 2 mil a 4 mil de ganho no metro quadrado. E como foi a sua experiência nesse último lançamento que vocês tiveram? Como é que foi a sua expectativa? Acabou acontecendo de fato como era na expectativa ou passou? Então, na verdade, uma das coisas que eu já tenho até respondido a algumas pessoas que tinham me questionado era sobre assumir, né, essa posição dentro da M-Cruz. Eu falei, olha, eu só aceitei porque foi essa construtora. Porque, para ser bem sincera, eu já olhava diferente para a M-Cruz, porque eu já tinha uma noção da qualidade, né, dos produtos que eles trabalhavam, que eles estavam construindo, desde a época dos villages, e a gente sempre ouviu muito se falar sobre o preço justo, né, então a gente alia aí dois dos maiores, das maiores qualidades, digamos assim, que as pessoas quando buscam um imóvel para comprar, eles querem um produto que tenha qualidade e também querem preço bom, né, então sempre foi uma preocupação por parte da diretoria da construtora, né, a gente ter valores ali praticáveis dentro do mercado, mas ainda assim entregar qualidade na prestação de serviço e na entrega do produto. Então, isso é compatível com os meus valores pessoais e profissionais. Então, para mim foi uma decisão bem fácil de ser tomada. E eu falei, não, vamos praticar, vamos colocar isso daí sim no mercado. Então, para o Vesper, né, a gente trouxe aí uma estimativa, uma média de um metro quadrado de 7.500, o que hoje, dentro da nossa realidade, como você falou, está considerado sim abaixo, né, do mercado, e um produto muito bom, né, visando realmente aí um público que quer moradia, que quer estar morando na praia, literalmente, porque o Vesper ele fica localizado a 150 metros da praia, né, no metro quadrado que hoje mais é valorizado ali na região da Praia dos Milionários, só que você está muito perto de todas as comunidades da cidade, né, você está perto de literalmente tudo, de mercados, de farmácia, de academia, de tudo, então você tem o melhor dos dois mundos. Então, a gente trazer um produto com tamanha qualidade e você aliar isso daí a um preço de metro quadrado justo, eu acho que casa muito bem, casa certinho, não tem o que dar errado, assim como não deu, continua dando muito certo, nosso lançamento foi um sucesso, foi mais de 62% vendido apenas no dia do lançamento, e a gente continua vendendo dia após dia. Inclusive, quem quiser Vesper vai ter que se adiantar, senão não vai ter mais, não. Para quem não conhece um pouco do empreendimento, ele fica localizado no Praia Dourada, uma excelente localização. E esse empreendimento são opções de 2 e 3 quartos. Fala um pouco pra gente o que o Vesper tem, né? A infraestrutura que tem, a área de lazer, as condições de pagamento da construtora. Isso é importante para quem está assistindo. A gente também tem clientes que são investidores e corretores também, que ainda pode ter um contato direto com você. Com certeza. O Vesper, na verdade, é um empreendimento, né, que ele é voltado, de fato, mais ali para o público, né, que busca morar, que quer ter essa experiência de estar próximo à praia, mas também de estar próximo ali às comodidades da cidade.
São 80 unidades ao todo, então assim, a gente pode dizer que é um empreendimento de médio porte, não dá para considerar ele como, né, um empreendimento muito grande, como outros que a gente já está tendo, né, lançamento de 200, 300 unidades, mas também te traz aquela oportunidade de você estar num condomínio que você vai ter sim ali um público mais reservado, mais selecionado, né? São 80 unidades ao todo, a gente tem opções de apartamentos com vista-mar, vista permanente também, tá? Toda a nossa estrutura de lazer vai estar situada no rooftop, que é na cobertura. Aquela região da Praia Dourada, além de você ter a vista-mar ali deslumbrante, você consegue também apreciar muito o pôr do sol naquela região, que é maravilhoso. Algumas pessoas que visitam alguns prédios ali naquela região, Adoro, sabem né? aproximar, sabem apreciar bastante ali o momento do pôr do sol. Um local assim realmente familiar, muito tranquilo, altamente ventilado, que você vai poder apreciar ali o melhor da vida, porque o luxo, na verdade, ele está presente são nos detalhes. Concordo. E também, assim, fala um pouco também da questão pra gente, que quem tá aí ouvindo a gente quer saber metragem. Qual a metragem dos de 2 quartos e os de 3? Sim. Então, de 2 quartos, a gente iniciou as metragens a partir de 52 metros quadrados, entre 52 e 56, e os apartamentos de 3 quartos partiram de 60 até 75 metros quadrados. Hoje, basicamente, a gente só está tendo as unidades de 3 quartos, as de 2 quartos, principalmente as nascentes, foram vendidas todas no lançamento, e a gente só tem agora as últimas 6 unidades de 2 quartos, que são as points. De resto, apenas as unidades de 3 quartos, com a metragem entre 66 a 75 metros quadrados, que hoje é o que a maior parte da nossa demanda busca, né? São apartamentos que sim, têm uma metragem um pouco mais otimizada, mas que ofertam toda a qualidade de vida, na verdade, que o público gostaria de ter ali dentro de um empreendimento, né? E considerando a região, né, hoje, de fato, os empreendimentos mais novos, eles são empreendimentos menores, mais Sim. otimizados. Mas as pessoas que buscam nessa localidade são pessoas que normalmente é uma segunda, terceira moradia. Também. E além disso, hoje você pode, para você que é investidor, que está assistindo, esses apartamentos naquela localidade, naquela região, as variações de locações, a gente está na média de 2.500 a 3.000 preço hoje. Daqui a 2, 3 anos, que é a previsão de entrega, com certeza o aumento é maior. E até para quem está comprando, não deixa de ser uma oportunidade, porque a metragem realmente está em um preço bem acessível, que você consegue ter o seu ganho de capital durante o período, durante esse percurso aí de obra. Mas outro ponto também que as pessoas falam é garagem. Esses apartamentos todos vão ter garagem? Então, justamente pelo fato do terreno do VESP ele estar localizado num terreno de esquina, a gente teve sim algumas unidades que foram afetadas pela questão da vaga de garagem, mas foram apenas 7 unidades dentro das 80, ou seja, não correspondeu nem a 10% das unidades que foram afetadas. Mas todas as outras, elas têm vaga fixa. A gente sabe muito bem que essa questão de você lançar um empreendimento que só tem vaga rotativa, que isso daí vira um ponto de objeção absurdo para alguns clientes, né, que acabam desistindo até mesmo de comprar um apartamento que tem uma vaga rotativa, porque ele prefere ter a vaga fixa. Então, dentro das 80 unidades, apenas 7, na verdade, não tem vaga de garagem. Todas as outras 73 unidades têm vaga fixa vinculada, que já vem determinada no contrato. As unidades que, assim, essa situação, esse ponto que alguns clientes até falam com a gente, né? Mas, assim, é importante também destacar que quando você busca um imóvel para temporada, uma unidade ter vaga ou não ter, apesar de ser uma coisa que de cara já se dá um certo susto, mas às vezes é uma oportunidade, porque você tem um menor preço, né, a sua aquisição, elas são contempladas nos valores menores, e normalmente quem busca Ilhéus, o público que vem para cá, é o público que ele vem de avião. Então normalmente ele vai utilizar Uber. Ilhéus é uma cidade muito tranquila, uma cidade que você tem ainda tranquilidade em relação à questão de segurança. A região onde está a localização dele é uma região muito boa. Extremamente tranquila. Então são fatores que viabilizam bastante para você que está do outro lado aí, que quer algo nesse sentido, vale a pena. Eu digo sempre que o imóvel depende muito do perfil que o cliente deseja. Sim. Se for para moradia, lógico que vai ter uma objeção grande. Sim. Mas se for apenas para investimento, vale a pena às vezes viabilizar, tentar compor essa diferença de aquisição, que pode se tornar algo de fato
mais rentável. Então essa é uma dica nossa aí também Com certeza. para viabilizar, e às vezes para você corretor que está assistindo, em vez de a gente ver isso com uma forma de objeção, isso pode se tornar de fato algo atrativo para aquele determinado tipo de cliente. Às vezes ele vai comprar 2. É uma opção que você pode gerar para o seu cliente. Um com vaga e outro sem. O que chegar primeiro, o que tiver, ele faz a vaga rotativa de apenas 2 unidades. Exato. São viabilizações que você pode estar fazendo junto ao seu cliente. Temos novos lançamentos para esse ano ainda? Aproveitando isso aí, a gente tem que saber os spoilers, né? Já estamos nos movimentando, já era algo que já era esperado, né? A questão da saída do Vesper, mas também a gente está com uma entrega programada para esse ano, que é o Brilho do Atlântico. É o nosso maior empreendimento hoje, contando com 100 unidades, até então, o maior. Então a gente entende que entregando o Brilho vai faltar, né? Um empreendimento da estirpe do Brilho, e que a gente precisa ter esse público também que sempre vai existir. É uma demanda que parece que não vai suprimir nunca, que é essa demanda que deseja ter apartamentos também com a metragem maior. Metragem maior, 2 vagas, né? Então, a gente está se movimentando. O Brilhos é um empreendimento na avenida principal. Ainda existe unidade ainda? Aproveita, fala aqui um pouco pra gente. Temos ainda 5 unidades disponíveis no Brilho do Atlântico. Não temos mais, infelizmente, as unidades de frente mar, mas temos unidades de final 3, final 4, que fica ali lateral, mas bem à frente, que você vai ter ali uma incidência solar nascente na maior parte do dia. Os valores estão valores muito praticáveis ainda, também com metro quadrado, mesmo já tendo valorizado bastante, estando próximo à entrega. O metro quadrado ainda está completamente competitivo com o mercado, e vai ser um empreendimento que vai ser um marco, né, para a história da Imicruz, e vai ser um belo presente que a gente vai estar entregando para o mercado imobiliário de Ilhéus. Localização muito bonita, bem localizado, empreendimento perto da Smart Fit, né? Hoje em dia, o público que busca um empreendimento como Brilhos, ele busca atravessar a rua e já está na praia, e isso aí ele consegue te atender perfeitamente. Hoje, você tem mais ou menos noção a partir de quanto o cliente consegue comprar um apartamento hoje no Brilhos? 680. Aí, é uma opção válida para você, e com a metragem de 70, quase 77 metros quadrados. 2 quartos. 2 quartos. Hoje em dia o mercado ele já não faz essa média de tamanho. Então é uma oportunidade para você até morar, se você tiver interesse. Aproveite que você resta, como ela falou, 5 unidades. 5 unidades apenas. Daqui a pouco acaba. Isso aí não tem comprando agora, mas para poder já estar recebendo daqui a pouquíssimos meses, né? Em relação, a gente está falando agora um pouco do mercado, ela falando da Imicruz, falando do andamento, do desenvolvimento. Fala um pouco da Imicruz pra gente. Como começou a Imicruz? Como começou? Quanto tempo ela já tem no mercado? Né? Qual é a sua expectativa dela? O que a gente vê daqui a uns 5 anos? Aonde que a Imicruz vai estar? O que você espera disso aí? A Imicruz, na verdade, ela já existe no mercado de Ilhéus já há 11 anos. Começamos com a construção de vilages. Então, muitos clientes que, na verdade, fizeram parte dessa cartela que hoje, né, são dos verticais, são clientes que já existem desde a época da construção dos vilages, que eles entenderam realmente que a empresa focava bastante nessa questão da qualidade mesmo do produto que era entregue, né, acabamento principalmente. Então, quando a gente partiu para a verticalização, né, que houve ali aquela noção do mercado que estava acontecendo. O primeiro vertical ele foi lançado em 2019, né, que foi o Brilho dos Navegantes, Residencial Brilho dos Navegantes, que fica uma rua à frente ali do Vesper. Então a gente está bem coladinho ali no precursor dessa história da verticalização. Foi o primeiro, o Brilho dos Navegantes. Logo depois a gente teve o Brilho dos Corais, com 10 unidades apenas. Tem gente que até acha que é um vilage, mas ele é um vertical, ele é com menos unidades, mas é um vertical também. E aí só em 2021 que a gente foi lançar o Brilho do Atlântico, né? Que aí já foi um empreendimento aí com maior estrutura, né? Com maior quantidade de unidades. E desde então a gente vem focando nessa expansão aí da empresa como um todo. Boa parte da cartela de clientes que hoje faz parte da Imicruz são clientes reincidentes. Isso daí diz muito sobre a construtora, né? É uma construtora que preza muito pela questão da saúde financeira, é uma
construtora que trabalha com apoio à produção da Caixa Econômica, o que também traz muita segurança jurídica para os clientes que adquirem com a gente. E está buscando sempre manter ali esse padrão de qualidade. Inclusive, a gente costuma dizer que o fato da gente manter apenas 2 obras concomitantes é justamente para poder estar mantendo esse padrão de qualidade ali no produto que está sendo construído. E um dos pontos diferenciais que a Imicruz tem com relação ao mercado é que boa parte da mão de obra é própria. A gente contrata. Então, é uma das formas que a gente tem realmente de manter esse padrão. Não ficar ali só tendo que estar naquele jogo ali de terceirizados, né? Que muitas vezes você está contando hoje, amanhã você não pode contar. E aí você tem que colocar uma outra pessoa no lugar, fica na mão, gera atraso na obra. Então, é um ponto diferencial que muitos corretores, inclusive, não têm o conhecimento sobre isso. Quando eu comecei a fazer as visitas, eu fiz questão de falar, porque o corretor precisa saber disso, precisa estar falando isso daí também para o cliente ter essa... Os bastidores são diferenciais, os detalhes são diferenciais. Agora, tem uma coisa que é interessante. Tudo que foi lançado da Imicruz sempre teve brilhos. Esse foi o primeiro nome fora do Brilhos. Tem algum significado? Fala pra gente aí. Agora eu acho que o corretor vai querer saber também. Então, na verdade, depois que a gente saiu do Brilho, a principal, na verdade, referência dos nomes dos empreendimentos da Imicruz são estrelas. Então, assim, você pode observar que teve o primeiro, depois do Brilho do Atlântico, a gente teve o Centauri. Teve o Centauri, aí veio o Antares também é uma estrela, e agora o Vesper também é uma outra estrela. Então a gente segue nessa linha. Quem nunca teve a curiosidade de pesquisar, a gente segue essa linha. Na verdade, essa dúvida era minha, né? Na verdade, agora eu estou expondo para todo mundo, mas é importante esse bate-papo justamente para isso, para que a gente possa entender. Sim. E isso, na hora de uma venda, isso aí tudo, às vezes o cliente, ele é um detalhe a mais que às vezes gera uma conexão. Isso vai pro corretor. Narrativa envolvente. Exatamente. Às vezes você cria um rapport em uma situação por uma coisa que você ainda nem sabe. Qual o motivo que o cliente veio até você por causa do nome do empreendimento. Sim. São fatores. Eu já tive clientes que não vou falar, mas em relação a questões de números de apartamento. Ele só queria um determinado número porque a numerologia dava certo. Então a gente tem que ir em busca praticamente do perfil. Eu sou numeróloga. Então, bom, estou com a pessoa aqui. Já tenho pessoas também ao lado que em salas de reunião só faz reunião com ar-condicionado no 21. Ele deve estar me escutando também, que 2 mais 1 é 3. 3, quem é da numerologia sabe a importância que é. Mas vamos lá. Me fale mais um pouco. Você já falou do seu início e tudo mais. Qual a dica você daria para quem está entrando no ramo agora? São várias. Eu vejo assim que... eu acho que uma das principais. Não ache que é gente demais que está concorrendo para um espaço que apenas você pode ocupar. Foque em se capacitar cada vez mais, em entregar o melhor para o cliente. Você não vai perder absolutamente nada com isso. O nosso maior concorrente sempre e sempre será a gente mesmo, né? Então, busque se capacitar, entender o que você está vendendo, estude os produtos que você está vendendo, não menospreze o poder da parceria. Aqui em Ilhéus a gente vende muito em parceria. Tem até um ditado que o pessoal fala, antes 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Não menospreze o poder da parceria, gente. A parceria, o networking, ele te coloca em lugares, te proporciona você sentar em mesas que antes você ainda não sentava. Então, busquem realmente desenvolver conexões verdadeiras com as pessoas no mercado. Hoje, de fato, todo mundo está virando corretor, mas assim, são poucos que realmente se predispõem a seguir a carreira com o mínimo de decência, de competência mesmo técnica, inclusive acaba virando um filtro natural, né? Sim. Você percebe que tem muita gente que começa, tem gente que não chega a pagar nem a segunda anuidade, porque não se sustenta, acha que também é tudo muito fácil, que as coisas acontecem simplesmente da noite pro dia, e não é bem assim.
né? A gente vai construindo o nosso nome, a gente vai se posicionando dentro do mercado, a gente vai atraindo os clientes que de fato a gente a gente gostaria de ter, né? Porque é uma das coisas que eu sempre falava também na imobiliária quando eu era associada antes. Eu cheguei a ocupar a posição lá de gerente e eu sempre dava muitos treinamentos, né? Eu sempre gostei de seguir essa linha. E eu sempre falei muito sobre essa questão de posicionamento de imagem, né? De postura profissional. Aí tem gente que fala, mas para você é fácil, você vem do direito, você já vinha também de uma outra posição, que as pessoas te enxergavam. De fato, eu não posso dizer também que eu comecei da corretagem há 1 ano e meio atrás do zero. Eu comecei, de fato, o trabalho como corretora do zero, mas sim, eu tinha uma bagagem, né? Eu trouxe uma bagagem junto comigo, mas também de nada adiantava eu ter a bagagem se eu não conseguisse adaptar isso agora no mercado onde eu estava inserida, né? Então, assim, busquem se capacitar. Realmente, eu costumo dizer bastante. O meu irmão mais novo também começou a corretar agora. E eu costumo dizer bastante para ele olha, quando a gente está chegando, escute mais, busque falar menos. Você vai aprender muito mais se você se calar em alguns lugares, em alguns nichos, e você captar muito do que as pessoas têm a falar. Isso daí vai engrandecendo e vai enriquecendo muito a sua visão de mercado. E para você atuar bem como corretor, você precisa ter visão de mercado. Se você acha que você vai chegar em algum lugar dentro do mercado imobiliário sem ter visão, sem ter estratégia, lamento lhe informar, você está seguindo num caminho um pouco equivocado. E aproveitando esse ensejo também, eu queria fazer até outra pergunta em relação à questão. Hoje eu tô com Camila Moraes, coordenadora da construtora, e eu queria saber qual foi essa diferença de você quando atuava como corretora, né? E lógico, isso foi uma escada, a gente fala bastante também aqui, que a gente tem que subir degraus por degraus, né? Então, você passou esse degrau. Como foi essa transição que você já teve de uma a outra para chegar onde chegou? E como é que você vê, né, as dificuldades que antes você tinha, como é que você supre isso na função que você exerce hoje? Sim, uma pergunta bem interessante. Na verdade, eu vejo assim, hoje a postura e a visão que eu tenho enquanto coordenadora, eu tento trazer sempre a minha experiência enquanto corretora. Eu sempre, como eu disse, eu sempre busquei escutar bastante e eu continuo escutando. Eu faço questão de ter o feedback, né, de estar ouvindo aqui os meus colegas, porque continuam sendo meus colegas, eu não sou melhor e não estou numa posição melhor do que ninguém. E eu acho que todo mundo só tem a ganhar, né, quando a gente assume essa postura. Então, o que eu tento trazer hoje, o que eu tento não, estou fazendo. Consegui fazer e já tivemos uma prova de que sim, que deu certo esse tipo de estratégia. Que é trazer também a visão do corretor para dentro da construtora. Porque existem, sim, dinâmicas que funcionam muito melhor do que outras que estão ali mais engessadas, que muitas vezes a gente, enquanto corretor, a gente olhar e fazer assim, mas será que de uma outra forma não teria um resultado mais positivo? Sim, teria. Hoje no mercado, eu vejo que muitas mulheres estão entrando no mercado de corretor de imóveis. Como é que você vê hoje a corretora de antigamente, a corretora atual? E existe muita diferença entre o corretor e a corretora? Sim, total. Na verdade, assim, a corretagem ainda permanece sendo, né, um ambiente majoritariamente masculino, né, que sempre, na verdade, foi dominado por homens, que agora a gente está tendo uma crescente maior de mulheres que estão adentrando o mercado e estão tendo muito destaque. Assim, os homens que me desculpem, mas sinceramente as mulheres só não dominam o mundo ainda porque não querem. Eu vejo assim que tudo que a mulher se predispõe a fazer, o lugar onde resolve ocupar, a gente faz muito bem. Pegando essa deixa, normalmente a decisão da compra do imóvel, quando é moradia, é da mulher, 100%. E quando a mulher ela vai, a corretora, eu vejo muito que já trabalhei, inclusive com a corretora que era minha parceira, quando a gente ia mostrar um imóvel, normalmente a mulher ela quer um rapport muito melhor uma com a outra. E às vezes o detalhe de uma parede, das dicas de decoração, que aí de uma mulher vai entender melhor qual é a necessidade e a dor da outra, ajudava muito a venda. Então, às vezes, até para quem estiver pensando em fazer uma venda, às vezes tem uma parceira também para poder compor
uma negociação, o que a gente costuma dizer um 50, Faz a diferença. Faz uma diferença muito grande em uma apresentação. O investidor ele já tem uma outra visão, uma outra dinâmica, mas a moradia ela é de extremamente importante. Você ter esse acompanhamento ou ter, inclusive, algumas possibilidades de dar dicas, e aí, de fato, Sim. As mulheres elas são extremamente detalhistas em relação a isso aí. Fora o poder de persuasão também, né? Muito maior. Muito maior. Não tem nem o que dizer. Esse é outro ponto. Estamos chegando aqui na reta final do Sem Paredes e eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, o seu contato, se alguém quiser te procurar, onde que faz para poder saber mais dos empreendimentos, dos lançamentos que vem a ter, né? E logo mais, queria também agradecer pela presença. Eu acho que esse bate-papo foi um bate-papo muito bacana, deu para a gente conhecer um pouco de Camila, um pouco da construtora, e essa é a intenção de fato do Sem Paredes. Independente de quem é a construtora, de quem vai estar do outro lado, nós estamos aqui para poder a gente fazer esse bate-papo e você, cliente, corretor, ou que está querendo investir aqui, possa conhecer não somente o mercado, mas também um pouco de cada um que senta aqui do lado, que está nesse bate-papo com a gente. Camila, com você agora a palavra. Não, eu gostaria de agradecer novamente aqui a oportunidade, né, de estar falando um pouco mais de mim, de falar desse novo momento da minha vida, da minha carreira, falar um pouco mais também da empresa, dos objetivos da empresa, onde é que a gente quer chegar. Eu garanto que tem um lugar bem específico aí do mercado que está guardadinho, reservado, e a Amy Cruz ocupa ele com maestria, e não vai ter ninguém nessa região aqui que não vai ouvir falar e não vai saber quem é Amy Cruz. Isso daí eu posso garantir a você. E eu fico muito, muito grata mesmo, realmente, por tudo que está acontecendo, da forma como está acontecendo. E, na verdade, assim, a mensagem que eu tenho a deixar para colegas corretores se realmente vocês sentiram isso daqui arder no coração de vocês, insistam, né? Persistam, procurem sempre pessoas, mentores, invistam sim, não é gasto de dinheiro, é um investimento vocês procurarem se capacitar cada vez mais. Eu bato muito nessa tecla porque eu sempre fui incentivada e incentivo o tempo inteiro a questão do estudo. Então, não menosprezem, né, nenhum processo. Tem um processo de venda, eu sempre falei isso nos treinamentos da imobiliária. Gente, se não tem processo de venda no lugar onde você trabalha, crie o seu. Todo profissional que trabalha com venda precisa seguir um processo de venda, senão você está perdendo venda. Verdade. Corretor, pegue seu celular e agora segura aqui, você está com milhões aqui, ó, perdido aqui, ó. Se você souber trabalhar, você vai destravar isso. Então, e para clientes, né? Não percam a oportunidade. O melhor momento sempre vai ser o agora. Não espera. Existe um ditado muito batido já, né? Que a gente vê aí nas redes sociais, né? Que a ordem não é espera para comprar, você compra e você espera. Porque nessa que você compra e você está esperando, o imóvel já está valorizando, mas na sua mão e no seu bolso. Então, não espera para poder comprar mais. Se você tem condição hoje de adquirir um imóvel, adquira sem medo, sem pena. Seu dinheiro vai estar ali sendo multiplicado, né? Não vai gastar de outro jeito, não. Vamos construir patrimônio, que esse caminho é um caminho seguro e um caminho muito promissor. E Ilhéus hoje está nesse momento. Então, não espera passar esse momento, porque lá na frente, eu te garanto, você vai chorar. Só tem a tendência de subir. Só tem a tendência de subir. E qual o contato? Se alguém quiser falar com você, qual o contato? Qual o Instagram? O que você deixaria de contato aqui pro pessoal? Então, eu vou deixar aqui o meu arroba é Camila Moraes Corretora. Sigam também o Instagram da construtora, é @mcruzconstrutora. Tá? Posso deixar também meu WhatsApp? Pode sim. Pronto, meu WhatsApp é 73991976389. Pode entrar em contato comigo, que esse daí é meu número profissional. Bom, não conseguiu copiar, volta a fita de novo, não tem problema nenhum. Gente, estamos chegando mais ao final de um Sem Paredes. Gostaria de agradecer a vocês. Em breve, estamos melhorando cada vez mais. Logo mais a gente vai trazer uma boa novidade, mas esse aí eu vou aguardar mais um pouquinho, tá? Mas daqui a pouco vemos aí com mais outro podcast, outro tema, que esse aí, daqui a pouco a gente fala nos spoilers da vida. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.